Olá! Hoje nós vamos fazer uma manta com o ponto de cartela, máquina e frontura. Seleciono na máquina 30 pontos e na frontura 30 pontos também. Para que elas não se esbarrem, coloca sempre a alavanca de deslocamento, essa alavanca pequenininha aqui, mais próximo do H e testa as agulhas para ver se elas não se encontram uma com a outra na hora que você sobe. Coloca o fio, regulagem 3. Para a primeira, segunda e terceira carreiras nessa regulagem. Eu estou trabalhando com a Cristal. Eu estou trabalhando com a Cristal 315 de novelo, mas pode ser qualquer outra lã, aí faz o teste da regulagem. Aperta o primeiro parte e ergue o primeiro PR. Faz 2 carreiras. Desliga parte e desliga PR. Aumenta a regulagem para 5, máquina e frontura. Liga o KC, porque nós estamos com cartela. Essa é a cartela 7. Ela é selecionada um sim, um não, 2 carreiras de um sim, um não. Nós já fizemos esse trabalho em amostra, já fizemos outros trabalhos com ela também. Passando o cabo, ela já seleciona para a primeira carreira. Aperto na máquina apenas os 2 tuque. Frontura fica tudo igual. E tecer com cuidado, lentamente, porque essa é uma malha pesada para a máquina. Então, sempre com a mão esquerda, puxa o peso embaixo para favorecer o trabalho da máquina. Esse é um trabalho que ele encolhe em comprimento. Nós vamos precisar fazer uma quantia razoável de carreiras para ele dar o comprimento em centímetros. E, ao mesmo tempo, ele cede em largura. Por isso, a quantia mínima aqui de 30 pontos vai ficar uma manta larga. Apesar de 30 pontos, ela vai ficar uma manta larga. Então, sempre faz uma amostra para ver quantos pontos você vai colocar e quantas carreiras fazer. E à medida que chega no final da minha manta, eu já retorno. 430 carreiras, desligo a máquina e passo os pontos da frontura para a máquina. Eu vou remalhar. Para facilitar o transporte da frontura para a máquina, é sempre bom mexer na alavanca de deslocamento. Ela estava no H para trabalho. Agora, pondo ela para o P, eu tenho as agulhas de baixo bem na posição de pegar com a agulha de olho duplo e deitar a agulha, ela encaixa direitinho na agulha da máquina. Elevo as agulhas, passo o carro, com o fio à esquerda,
eu remalho dando uma folga, porque a outra parte da manta nós fizemos o início e ela cede bastante. Então eu preciso ter nessa parte de cá um remalhado também que ceda. Então eu pego um ponto, remalho, faço um remalhado avulso, apenas no remalhador, como se eu estivesse fazendo uma correntinha em crochê. Então, um ponto eu remalho da agulha, outro ponto eu faço somente com o fio. Aí ele vai me dando uma sobra, uma folga, para esse remalhado não repuxar. Ele vai me dando uma folga. Então, esse acabamento precisa ser que não repuxe. Se você faz todos os pontos remalhados um na sequência do outro, acaba fazendo de um lado um acabamento mais apertado que o outro. Isso daí não é possível, mesmo com um acabamento de franjas, que encobre um pouco imperfeições do início e do final. No caso de repuxar, a franja não vai ajudar em nada. Esse ponto tem direito e avesso. Depois que eu terminei a manta, eu coloco novamente os pontos na máquina, só que avesso virado para mim. Os mesmos pontos eu coloco na máquina, mas eu não pego essa de cima, a primeira carreira, eu pego ela aqui embaixo. Fecho a máquina, fecho a frontura e agora eu puxo os pontos da máquina para cima para que o da frontura encaixe justamente na entrada do ponto que é frontura aqui na manta.
Essa primeira carreira não dá para fazer com o carro, porque aqui ele engataria e faria um estrago bem grande. Então, eu coloco essas agulhas um pouquinho mais para baixo, quando a palheta começa a fechar, e as da máquina também. Vou fazer manualmente. Deixo uma sobra de fios aqui para costura. Fecho o ponto e puxo ele para baixo. A mesma coisa com o da máquina. E assim eu vou fazendo com todas as agulhas até chegar no final da carreira e engatar no carro. Coloco o fio no carro, aperto os dois partes e ergo os dois PRs. Venho para o lado direito, aciono a cartela. Porque essa carreira eu já vou começar com o desenho. Desligo o PR, desligo parte, aperto os dois tuque. Pente e peso embaixo. Aqui eu já fiz uma carreira manualmente, então já coloco no marcador uma carreira. Agora eu vou fazer mais 55 carreiras. Na mesma regulagem, o mesmo ponto que foi feito a manta. (56 carreiras), desligo o tuque, desligo a máquina, faço uma carreira lisa, aperto o primeiro parte, ergo o primeiro PR. A regulagem mantém a mesma. Faço 8 carreiras. Carro ficou à esquerda, deixo uma quantia razoável aqui de fio para costura. E coloco a linha de outra cor. Também tiro uma quantia boa de linha de outra cor, porque o acabamento aqui é importante que ele não tenha problemas. Aliás, nunca o acabamento pode ter problemas, né? Aumento um pouquinho a regulagem para tirar a linha de outra cor, porque ela pode ser em espessuras diferentes daquela que a gente está trabalhando na malha principal. Meu tubular aqui deu probleminha, então consertar. Quando acaba a linha de outra cor, antes de tirar tirar o trabalho da máquina, já fecha, desliga o parte, desliga o PR e passa segurando a malha embaixo. Aí não tem perigo de engatar alguma agulha e as outras correrem. Então, eu tenho de um lado e do outro que fazer esse bolso.
Lembrando sempre de quando o trabalho aqui tem avesso e direito, eu tenho que virar a manta, como nós fizemos aqui, virar o trabalho, para que ele fique, quando costurado, direito do bolso, com direito, continuação, no direito da manta. Porque no outro lado ele é diferente do desenho que forma aqui em cima. Ok? Agulha de costura sem ponta, de preferência. Coloco esse fio que nós deixamos aqui, essa sobra no final, coloco na agulha e levo ele para dentro do acabamento. E agora vamos costurar com a barra limpa viradinha assim, viradinha para fora, para eu enxergar os pontos. Vamos fazer a costura invisível, a mesma que a gente faz na ponta da meia. É uma costura ponto meia, que imita o ponto da malha aqui. Só que na meia costuma fazer uma tensão mais apertada do que nós vamos fazer aqui. Costuma fazer uma tensão igual de trabalho, então puxa-se mais o ponto. Aqui eu preciso que esse final em tubular ceda, porque o tubular dá para perceber que ele tem uma tensão menor, ele aperta mais do que a malha em si. Essa malha, a tendência dela é espichar para o lado. Então, se eu faço apertado o ponto aqui no final desse tubular, eu vou ter um probleminha que ele vai estourar na hora que a pessoa põe a mão. E também ele fica difícil de costurar depois o trabalho nas laterais. Então, o que eu faço? Deixo o ponto mais folgado. Deixo o ponto mais solto, mais folgado do que a tensão do ponto que nós fizemos antes. Com essa sobra aqui, ele não estoura, depois de costurado, não estoura ali e consigo costurar a lateral sem problema.
Aqui então a manta, depois costurada a lateral do bolso. Ele fica uma manta bem larguinha até. Nós pusemos 30 pontos. Aqui deu 16 centímetros de largura. A tendência dessa é espichar mesmo em largura e encolher em comprimento. Por isso que nós fizemos 430 carreiras para uma manta com 1 metro de comprimento. É uma manta para criança, não é adulto. Para adulto, bem mais carreiras, com certeza. Se quiser com o bolso assim embaixo, para adulto também fica bom. Então, essa é uma opção para fazer manta com finalzinho em bolso. Poderia ser colocado aqui embaixo também franjinhas para criança, para adulto não combinaria muito. E esse ponto em especial tem avesso e direito. Outros pontos que não precisam virar, pode-se fazer simplesmente a continuação, sem a colocação dos pontos aqui, fazer a continuação e terminar com um tubular para essa costura que nós terminamos aqui. Uma costura folgada, um ponto invisível folgado, que daí ele não estoura, estica e acomoda bem a costura lateral também. A cartela que foi usada é a cartela 7. É uma cartela um sim, um não, com 2 carreiras repetidas sempre. Essa é uma cartela que eu uso bastante. Quem não tem, é uma boa opção perfurar também. Não tem mistério a perfuração. Um sim, um não, 2 carreiras sempre repetidas. Ok? Nossa manta de pescoço com bolso é o modelo para hoje. Bom trabalho!